sobre a dissertação a pesquisa que ela desenvolveu, não é? Então, aqui no grupo de pesquisa, Letramentos, Educação e Transculturalidade, Rafaela, nós temos um começo de apresentação que a gente não lê o currículo Lattes, como eu tinha te dito, né? Então, a gente pede para a pessoa fazer uma pequena apresentação, falar do que gosta, do que pesquisa, enfim. Então, é contigo, Rafaela. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Obrigada novamente pelo convite. Professor, boa noite a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Não nasci aqui, sou de uma cidade bem pequena no interiorzinho de Minas Gerais, deve dar para perceber pelo sotaque. Mas me mudei para Uberlândia para fazer minha graduação. Fiz a minha graduação em Letras em Inglês pela Universidade Federal de Uberlândia e acabei de concluir meu mestrado pela mesma universidade. Eu não tinha letras como a minha primeira opção, porém, a primeira vez que eu pisei numa sala de aula, que eu dei a minha primeira aula, eu decidi que eu gostaria de ser professora, porque foi muito divertido, simplesmente. Eu me diverti e pensei que eu conseguiria fazer aquilo pela minha vida. Então, foi uma decisão que eu tomei na graduação, e a partir da graduação, comecei a dar aula como estagiária, e no último ano da minha graduação, em 2020, eu comecei a trabalhar numa escola bilíngue, num programa bilíngue, e desde então tive algumas outras experiências em outras escolas bilíngues. E isso foi algo que me chamou a atenção, por ser meu contexto de trabalho, eu estava terminando a graduação, algumas coisas me traziam dúvidas, incômodos, o que culminou na pesquisa que eu vou apresentar para vocês hoje, que é a minha pesquisa de mestrado. Tudo bem? Ok, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para colocar minha apresentação. Se vocês puderem me falar se está todo mundo conseguindo ver. Vocês conseguem ver bem? Sim. Sim? Ok, certinho, então. Então, eu vou falar um pouco sobre cultura e língua na educação bilíngue hoje. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, como surgiu, né, essa pesquisa. Como eu disse para vocês, eu comecei a trabalhar ainda no meu último ano de graduação em uma escola bilíngue, e algumas coisas me deixavam dúvidas e me traziam certos incômodos, principalmente porque as escolas bilíngues costumam vender muito que se trabalha língua e cultura atrelados nesse tipo de educação. E eu pensava, ok, então estamos trabalhando cultura. Mas como? Que cultura? O que é cultura? E, inclusive, fica essa pergunta para vocês: o que é cultura? É uma coisa que eu me perguntei, assim, e começou a me surgir incômodozinhos. Aqui eu coloquei uma foto de um exemplo de atividade que eu fiz ainda na primeira escola que eu trabalhei, na educação infantil. Então, aqui temos uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha Ireland, England e Canadá. Então, as crianças tinham que desenhar símbolos que representavam esses países. Uma coisa que me deixava meio incomodada, ainda estando na graduação, tendo visto muito sobre letramento crítico, era porque essa repetição de certos países, de certas culturas que a gente trabalhava nessa escola que eu estava. Então, se falava muito da Irlanda, da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, e eu ficava me perguntando, mas é isso mesmo que é trabalhar com cultura? Então, e daí eu decidi prestar um processo de mestrado e pesquisar sobre isso, porque eu também não sabia muito bem o que eu estava fazendo, o que era cultura, como trabalhar isso. Então, foi uma forma de atrelar a minha formação como professora à minha formação acadêmica.
Aqui estão os objetivos da minha pesquisa. Então, os objetivos foram investigar as concepções de cultura subjacentes aos discursos de professores de inglês na educação bilíngue e a relação com sua praxis. Eu tive 3 objetivos específicos, que foram investigar concepções de cultura de professores de inglês da educação bilíngue a partir de seus discursos, analisar e discutir o que os professores participantes entendem como educação bilíngue a partir de seus depoimentos, e discutir a relação entre cultura, língua e educação linguística a partir dos depoimentos dos professores de educação bilíngue. Para realizar minha pesquisa, eu trabalhei com 10 professores de inglês da educação bilíngue, com diversas experiências, escolas diferentes, em diversos estados do país também. E meus instrumentos de pesquisa foram um questionário e uma entrevista semi-estruturada. Para analisar meus dados, eu utilizei uma metodologia que se chama análise de conteúdo de Bardin, e a partir dos dados eu fui reformulando meus objetivos, eu fui selecionando temas que eu achava que saltavam aos olhos naquelas entrevistas e nos questionários, e aí eu cheguei as minhas categorias de análise, que é o que eu vou focar em apresentar para vocês. Então, eu tinha alguns temas iniciais que vários professores mencionavam, e aí eu cheguei a 3 categorias, que são concepções de língua e cultura, percepções sobre educação bilíngue, cultura e educação linguística. Eu gostaria de focar mais na parte da análise, que eu acho que é o mais interessante, né? Focar no que os professores me disseram e como eu interpretei esses dados. Antes de eu começar, é importante falar que muitos dessas falas, desses discursos, eram muito semelhantes aos meus também. As respostas que esses professores davam eram coisas que eu pensava antes de começar essa pesquisa, e eu vou explicar como isso foi mudando a partir das leituras que eu fui fazendo e como o meu olhar foi mudando sobre esses dados. Bom, muitos professores, quando eles definiram cultura, utilizaram entre eles a palavra tradição, a maioria deles. Então, eles falaram que cultura é um conjunto de conhecimentos, comportamento e tradição. Hábitos, tradições, culinária e todas as possíveis formas de manifestações sociais características de uma dada sociedade em determinado tempo. Os costumes, tradições e características de um povo ou um grupo social. Aqui são alguns exemplos, mas outros também falaram sobre tradições e costumes como sendo o que seria tradição. O que é perigoso ao se definir cultura como tradição? Pode ser uma forma de limitar a cultura a um passado estático que já acabou. Por exemplo, quando a gente vocês devem ter ouvido alguém falar que funk não é cultura. Porque funk é uma coisa recente, de uma certa comunidade, não é cultura. Cultura é MPB antigo. Cultura é isso, cultura é aquilo. E isso é perigoso e simplista, pois pode limitar essa cultura como sendo algo, uma suposta alta cultura do passado, e porque também a gente corre muito risco de cair em ideologias e discursos nacionalistas. Se você vincula culturas a tradições fixas, você desconsidera a multiplicidade das experiências culturais das pessoas. A cultura não é algo que ficou estático no passado, mas sim algo que se transforma. Então, o primeiro ponto que eu levantei na minha pesquisa foi esse, sobre cultura como tradição. Ainda nesse sentido, outros participantes tinham tendência a relacionar cultura a datas comemorativas de países de língua inglesa. Então, eu trouxe aqui uma fala de PEC4, que a pessoa vai falar, tentando fazer uma analogia com o ensino de inglês, o grupo como uma segunda língua, porque a gente sempre tem essa preocupação muito grande que a língua, ela é parte da cultura. E que, consequentemente, quando você está aprendendo uma língua, você está ensinando uma cultura.
Então, em escolas de idiomas, a gente sempre trabalha as datas, por exemplo, o St. Patrick's Day, o Halloween, ou qualquer coisa que faça parte da cultura americana, sempre que possível. Primeiro, outros participantes também falaram muito sobre datas comemorativas, especialmente você pode ver o foco aí na parte da cultura americana. Então, eles falaram muito de cultura, eu trabalho cultura na escola celebrando o Halloween, ou celebrando Valentine's Day, St. Patrick's Day, algo assim, eles relacionavam isso à cultura. Na escola que eu trabalhei, por exemplo, a gente celebrava o dia, uma escola que eu trabalhei bilíngue, a gente celebrava o dia da bandeira canadense. E isso era considerado como um trabalho com cultura naquela escola. Porém, isso traz uma certa glamorização a umas certas culturas através desses festivais que podem ser perigosas. Porque o que os alunos vão aprender com isso aqui? Estou trabalhando o Halloween, então todo mundo nessa suposta cultura americana. Thanksgiving, sim, também Thanksgiving, muito famoso sempre. Então, como que eu estou trabalhando? O que eu estou passando para esse aluno sobre essa cultura? Que é nessa cultura suposta americana ou canadense, sempre vem normalmente países hegemônicos, né? Então, essa cultura é uma cultura homogênea, em que todos os habitantes dessa comunidade, eles celebram essa mesma data, desse jeito? Todo mundo concorda isso? Ou isso é uma visão que querem passar para a gente? Acaba que a gente focando nesse aspecto apenas de festivais, a gente trata aquela cultura como homogênea, como se aquele país, aquela cultura fosse limitado àquilo. Isso é uma visão meio superficial, né? E faz parte também de uma propaganda. Tem algo por trás, uma intenção por trás, uma propaganda, principalmente uma propaganda neoliberal, talvez. Essas datas, elas vendem. Existe um interesse por trás de empresas educacionais que querem que a gente ensine isso na escola. No Valentine's Day, vamos vender chocolate. No Halloween, vamos vender fantasias. Então, é preciso ter isso em mente quando você faz esse trabalho com esse tipo de festivais nas escolas, para não ficar uma coisa superficial. Não que seja proibido, claro que não, mas assim, qual é o olhar que a gente vai trazer para os alunos com aquilo, né? Dando sequência, outro aspecto é que os Estados Unidos são o único país que tem o inglês como primeira língua que foi citado pelos participantes, além da Índia. Os participantes, alguns se mostram um pouco deslumbrados com a cultura americana, existe ali uma romantização, ou então eles trazem experiências que mostram que esses alunos que eles têm também são deslumbrados com aquela suposta, né, cultura americana, o que seria a cultura americana. Então, eu trouxe um exemplo de P7 que fala que acha que, na verdade, toda aula é um intercâmbio cultural, mas diferentes alunos, diferentes culturas. No contexto que eu demonstrei, e eu acho que no contexto do Brasil, na minha opinião, temos muito forte o estereótipo da cultura americana. Então, as crianças perguntam, como é nos Estados Unidos? Como fala nos Estados Unidos? Como come? Como veste? Como anda? Então, existe esse glamour ligado aos Estados Unidos, como se todo americano acordasse, como o que eles comem, ovos com bacon, e aí eles pegam um carro e dirigem ao trabalho, e todos os americanos são ligados àquela mesma imagem, né? É uma coisa que aparece muito nos discursos. Dando continuidade, existe uma visão como eu já falei, de algumas culturas como homogêneas, e eu trouxe outro exemplo para vocês, que foi de P5.
A P5 vai falar que, por exemplo, numa unidade dos alunos do quarto ano, eles estudariam Simple Present, e para entender que esse tipo de tempo verbal é utilizado para falar sobre hábitos e rotinas, o material trouxe a rotina escolar de uma criança tailandesa e mostrava que na Tailândia as crianças cantam o hino nacional todos os dias, comem na escola, têm aula de manhã e à tarde e ajudam na limpeza da escola. Então, P5, ao contar sobre esse material que utiliza em sala de aula, o que ele está falando sobre a Tailândia, né? Que todos os tailandeses são disciplinados, competentes, valorizam o trabalho duro, a disciplina, como se todas as crianças fossem robôs idênticos que têm essa mesma rotina. Mas é assim, será? Será que todas as escolas da Tailândia, as crianças cantam o hino nacional todo dia? Será que eles todos têm esse foco na vida como disciplina e trabalho duro? Será que é isso mesmo? Que mensagem a gente está transmitindo com isso? Que a Tailândia é um país onde todas as pessoas são assim? É isso que a gente quer transmitir para os nossos alunos? Ter essa visão de cultura como homogênea é um pouco perigoso, porque a gente tende a ignorar a diversidade cultural que existe em todas as comunidades. E isso sempre cai para o lado do mais fraco. Quem é ignorado, geralmente? Porque na Tailândia só tem esses tailandeses? Não sei. Em outras culturas, quem geralmente é ignorado? Culturas africanas, afrodescendentes, indígenas, não ocidentais em geral, de minorias étnicas em geral. Isso é uma coisa que acontece, então é perigoso essa homogeneização, além de ser uma ingenuidade, né? Você pensar que todas as culturas são daquele jeito e pronto, e é isso que é trabalhado. E a quem, será que não interessa alguém também? Será que não tem umas relações de poder por trás disso? De manter estereótipos culturais? Porque cultura sempre foi também uma forma de dominação. É muito fácil você pensar, então aquela cultura é inferior e desumanizar quem dela faz parte. Então, por um tempo, por exemplo, pensou-se em povos africanos como inferiores, como a cultura deles era inferior, eles são todo o mesmo povo, todos iguais, todos inferiores, todos homogêneos daquela forma, então a gente pode dominá-los. Então é uma forma de dominação cultural também que é perigosa. Ultimamente se fala muito sobre multiculturalismo e existe uma tentativa que é interessante de se trabalhar com isso, mas eu trouxe uma fala da Kubota, que é uma autora que eu gosto, que ela vai falar assim, que o multiculturalismo, em diferentes formas, tende a tratar a diversidade de maneira superficial, ignorando as hierarquias de poder que produzem e sustentam racismo institucional, sexismo, linguicismo e outras injustiças. Então, às vezes, existe uma celebração da multiculturalidade, da diversidade, mas se isso for feito de forma superficial, sem lidar com questões de poder, quem está por trás daquilo, a quem interessa manter certos estereótipos, a quem interessa que uma cultura seja glamorizada, uma cultura seja superior e outra inferior, qual é a história disso, de onde isso vem, é perigoso trabalhar a cultura dessa forma. Continuando, eu trouxe aqui, eu perguntei para vocês o que é cultura, né? Eu gosto muito, assim, de pensar em cultura, assim como o street, como algo, depois de tendo falado sobre que cultura não é algo homogêneo e estático, eu gosto de pensar a cultura como práticas que são situadas em um tempo, em um contexto histórico, e elas são dinâmicas, então elas estão sempre em mudanças, ao invés de pensar em cultura como algo concreto, como algo imutável, e limitar toda uma comunidade a uma cultura só.
Essa é a definição que eu tenho sobre cultura agora, depois de ter pensado um pouco sobre isso. Bom, além dessa primeira categoria, que eu falei um pouco sobre a percepção cultural deles, os participantes, eu trouxe também as percepções que eles têm sobre a própria educação bilíngue. P2 vai falar, eu perguntei para eles o que eles acharam, o que era educação bilíngue. Para eles, eu trouxe o exemplo de P2, que vai falar que ensino bilíngue, da forma como compreendo, é um modelo de educação em que adotam-se concomitantemente duas línguas como língua de instrução, de maneira que os conteúdos das diversas disciplinas são trabalhados tanto na língua portuguesa quanto na segunda língua. Essa ideia de pensar num sujeito bilíngue, no bilinguismo, como alguém que domina dois códigos monolíngues, é o que a Garcia vai falar que é um bilinguismo aditivo. Então, línguas são códigos separados e o sujeito bilíngue é aquele que domina mais de um. O que isso significa no contexto brasileiro? Que um sujeito bilíngue é um sujeito que fala português e que fala, geralmente, outra língua, normalmente uma língua de elite. Então, o inglês, o espanhol, o francês. A gente não pensa, quando a gente pensa em alguém bilíngue, quando se fala de educação bilíngue, você não pensa em línguas indígenas, língua de sinais, língua de refugiados que vieram ao Brasil. A gente não tem essa concepção, pelo menos eu não percebi isso nos participantes, sobre o que fosse o bilinguismo. Isso é também problemático, essa concepção que é monolíngue, porque vai desconsiderar a realidade das comunidades, são multiculturais, afinal, todos nós somos multilingües, e essa comunicação em múltiplas línguas é benéfica para atender às nossas necessidades. O monolinguismo, como eu vou demonstrar um pouco, mesmo quando, agora é pouco, mesmo quando ele é imposto, ele não é atingível, ninguém é monolíngue, você não se comunica só com aquele código fixo, não é uma caixinha que tem aqui português, na minha cabeça inglês, em outra francês, e aí eu escolho agora para onde eu vou. Você tem acesso a todo o seu repertório linguístico quando você fala, e isso é importante de ser valorizado. Eu trouxe aqui outro exemplo de um participante de P3 que vai falar que na aula de inglês era completamente proibido respirar em português. Isso era um pouco negativo. Se você respirasse em português, a coordenadora, tinham várias coordenadoras que ficavam na escola, porque lá é muito caro, é super elitizado. Então, você tinha medo de respirar, falava, vou respirar igual um americano para não tomar rala. Então, existe uma imposição de certas escolas a esse monolinguismo, você só pode falar inglês, você tem que mimetizar aquele ambiente como se você estivesse, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, e você, professor, é um americano, um canadense, e está lá porque é assim que precisamos aprender, como se um professor, né, uma pessoa não pudesse aprender inglês aqui no Brasil e utilizar recursos linguísticos que ela já tem, né? Então, se vê muito isso nos discursos dos professores. Outro exemplo de incentivo ao monolinguismo pela escola, pela instituição, é que P7 vai falar que o programa pede que eu ministre aula 100% em inglês, porém a forma como foi implementado não permite que isso se concretize. Os alunos pedem muitas vezes que eu fale em português e preferem assim, pois se sentem mais confortáveis. Então, outra coisa que eu percebi, enquanto eu fazia essa pesquisa, é que, apesar dessa imposição ao monolinguismo pelo currículo escolar,
esses professores acham formas de resistir a isso. Então, eles entendem, compreendem que as necessidades dos alunos deles. Uma participante até fala que, às vezes, ela inventou um método que ela sussurrava em português, como ela tinha essa vigilância na escola, ela sussurrava para os alunos em português para conseguir se comunicar com eles em português. Ou então via se a coordenadora não estava próxima, ia lá e falava com um aluno em português. Ou então pedia para um outro aluno pegar e traduzir aquilo, porque ela não podia falar, mas ela podia utilizar um aluno para traduzir para ela e falar em português para ela. Então, as pessoas acabaram, esses professores, eles desenvolveram estratégias, porque não é possível se você ter um ambiente 100% monolíngue, e eles perceberam isso nos alunos, nas necessidades dos alunos deles. E, novamente, você pensar que o monolinguismo é uma norma, você vai desconsiderar que as comunidades são multiculturais, que existem múltiplas línguas, e que isso é benéfico. Você vai tratar isso como algo ruim, quando não é, na verdade. Você vai desvalorizar o multiculturalismo dessa forma, né? Além disso, na minha terceira categoria de análise, eu falei um pouco sobre a relação entre educação bilíngue, cultura e educação linguística. Isso foi baseado os professores realmente acreditam que a educação bilíngue pode transformar a percepção, a compreensão sobre o mundo dos alunos e as realidades nele presentes. Então, eu trouxe aqui uma fala de P6, que vai falar assim: eu acho que, quando bem feita, a educação bilíngue ela traz uma amplitude de possibilidades, tanto para os educandos quanto para os educadores, muito rica, porque ela permite que os estudantes tenham, e o professor também tenha contato, tenha essas experiências em várias perspectivas diferentes e nos idiomas diferentes. Você vai trabalhar com outra cultura, também vai adentrar outros saberes, outros pensamentos, outras culturas mesmo, né? Então, assim, ela enriquece muito as pessoas que trabalham com a educação bilíngue. E, realmente, eu acredito que o primeiro passo para esse trabalho com cultura seja você valorizar a multiplicidade cultural. E isso eu concordo com esses professores. Existem, no entanto, mais dificuldades impostas pelo currículo ou pelas instituições para que esses professores possam fazer esse trabalho com diversidade na sala de aula. P9 vai falar assim que, já aqui eu não consigo trabalhar esses diversos conteúdos. Eu preciso seguir o que a escola demanda. Mas eu consigo, na sala de aula, trabalhar a diversidade deles como seres humanos. Eu consigo incluir o que eles trazem para mim nesses conteúdos. Mas eu não consigo fazer coisas diversas. Então, acho que depende muito de conteúdo, de contexto. Então, a gente vê que, muitas vezes, essas instituições não permitem a agência do professor, o protagonismo do professor na sala de aula. Eles seguem metodologias, e querem que os professores sigam aquela metodologia estabelecida, e isso pode dificultar o trabalho dos professores na sala de aula, apesar de eles acharem formas de ainda fazer isso de alguma forma. Mas existe essa imposição a existe uma coisa vinda de cima, que dificulta a agência dos professores. Para alguns professores, eles acham que a educação bilíngue pode ser transformadora, no sentido de expandir o conhecimento dos alunos sobre o mundo e desafiar conceitos pré-existentes. P9 vai falar que ela, a criança, a pessoa, vai perceber que as coisas não são só do jeito que acontecem na casa dela, não são só ali no quadrado dela, no mundinho dela.
eu acho que transforma, abre eles para o mundo. Então, as crianças, em contexto bilíngue, eu percebo que elas são mais abertas para o mundo mesmo, cabeça mais aberta, aberta para conhecer pessoas, para falar com pessoas. Bom, apesar de, como eu já disse, eu concordar que a educação bilíngue tem um certo, pode ser um potencial, assim como qualquer outra aula de línguas, pode ser um potencial para transformar esses conhecimentos, expandir, desafiar conceitos pré-existentes. É ingenuidade achar que a mera exposição, como a gente viu, como que os professores trabalham cultura, trazendo tradições, trazendo festivais, será que só isso vai transformar os alunos? Só trazer essa festividade, trazer esse texto da Tailândia, que fala que todas as crianças acordam, cantam um hino, trabalham duro o dia inteiro, será que isso é algo que realmente vai abrir? Vai tornar alguém mais mente aberta? Na minha opinião, isso é um pouco ingênuo, vendo hoje em dia com esses olhos. Eu também achava que isso era uma boa forma de trabalhar sobre cultura antes de começar, mas hoje eu percebo que isso é um pouco superficial. Então, eu vou trazer algumas considerações que eu fiz, que eu cheguei a algumas reflexões na minha pesquisa sobre o que a gente deve considerar nesse trabalho com educação, com cultura na sala de aula de línguas, né? Primeiramente, o foco não deve ser em modos ou metodologias, mas você tem que ter concepção de língua e de cultura. Eu trouxe aqui o translinguismo como um exemplo, porque o translinguismo é uma corrente, é uma forma de possibilitar a contextualização e valorizar a heterogeneidade na educação bilíngue. Porque o translinguismo não se considera a língua como códigos separados, mas sim como práticas. E que significa entender que os falantes utilizam diversos recursos para se adaptarem às situações comunicativas no quais se encontram. No transigualismo, a diversidade cultural é vista como um recurso para a produção de sentidos, pois ao se comunicarem, as pessoas podem transcender as limitações de suas culturas nativas e desenvolver novas perspectivas e interpretações em conjunto. Então, é uma visão que toma essa multiplicidade de línguas como algo benéfico, e algo que é oposto ao monolinguismo e essa proibição de utilização de diferentes línguas na sala de aula, por exemplo. Bom, acreditar que a simples exposição a outras línguas ou informações sobre culturas tem o potencial de formar sujeitos críticos, empáticos e tolerantes é ingênuo. Para que esse tipo de transformação seja possível, acreditamos que a educação bilíngue deve se basear em uma educação linguística crítica. Aqui eu trouxe uma fala de Freire, que fala que só é possível ser crítico quando não se é passivo. Então, quando você é crítico, você não aceita as informações assim como elas são dadas para você. Mas você está em constante reflexão sobre o processo de como as coisas estão acontecendo. Outra forma de pensar em criticidade é o que o Menezes de Souza vai falar, que a educação linguística crítica se dá ao formarmos aprendizes autônomos e dotados de agência. O autor ressalta que ser crítico é assumir a responsabilidade pelas próprias leituras. Isso significa que, ao ler o mundo, não basta ser passivo e absorver o conteúdo sem questionamentos. É preciso ir além da ingenuidade e do senso comum. Nossa função como professores não pode ser a de depositários de transmissores de conhecimento, mas de ensinar nossos alunos a construírem o próprio conhecimento. Sobre cultura, a cultura é dinâmica, multifacetada, e ela vai além das tradições e das expressões artísticas e de festivais. É um conjunto de significados e práticas que são continuamente negociados e reinterpretados dentro de um contexto social e histórico.
como professores de língua, é importante nós desenvolvermos nosso conceito de cultura, visando o melhor trabalho com a diversidade em sala de aula. A gente sugere que a educação bilíngue deve considerar o contexto e a heterogeneidade cultural e linguística dos alunos. E, embora a educação bilíngue tenha o potencial de expandir o conhecimento dos alunos e desafiar conceitos pré-existentes, é essencial que essa abordagem se fundamente em uma educação linguística crítica, pois a mera exposição a novas línguas e culturas não garante a formação de indivíduos críticos e empáticos. Em resumo, como faz? Na minha defesa da minha dissertação, o professor Sérgio me perguntou, ok, você falou que não pode ter método, não pode fazer isso, não pode pensar a cultura como aquilo. Então, como faz? Eu vou ter que sair do zero para criar algo novo e transformar a educação, e eu não vou poder utilizar nenhum material pronto, nem nada. E eu fiquei refletindo sobre isso alguns dias para trazer para vocês, porque eu achei relevante. Primeiro, eu queria falar que, apesar, que não é quando eu falo que essas escolas usam métodos e metodologias muito fechadas, eu não estou totalmente contra os métodos e metodologias, como se tudo que foi feito fosse inútil até hoje. Não é isso que eu quero passar, mas sim a importância de você selecionar aquilo que você vai trazer e utilizar na sua sala de aula. Você entender seu contexto, entender os seus alunos, conhecê-los, para você saber o que seria mais importante de trazer para eles. Por exemplo, sobre esse material dessa professora que trouxe esse texto sobre a Tailândia, falando que é assim, assim, assado. Não é que você precisaria descartar esse material, você pode trazer esse material, mas você pode fazer uma investigação com os alunos sobre isso mesmo. Mas será que é assim? Gerar dúvida neles. Será que é assim mesmo? Vamos fazer uma pesquisa ou trazer algo para complementar. Vamos ver na região X, Y, Z da Tailândia. Será que os alunos são todos iguais, desse jeito mesmo? E em outro país asiático, será que todo mundo é assim? Eu acho que o mais importante é trabalhar o material, seja lá, se você trabalhar numa escola que está te fazendo utilizar material X ou Y, você pode utilizar esse material, mas sempre com um olhar de dúvida, sempre trazer para os alunos não acreditarem em tudo que está dado, porque é um livro didático, ou porque mesmo você está falando, mas assim, ensiná-los a sempre se questionarem. E é importante para isso que nós, professores, tenhamos nossos conceitos de língua e cultura, porque se eu vejo cultura como algo estático, homogêneo, eu vou continuar a passar isso, transmitir isso para os meus alunos. Então, a cultura americana é Halloween, então a cultura asiática são pessoas muito trabalhadoras, então etc. Então, é importante que nós tenhamos essa dúvida, esse questionamento e tenhamos nossos conceitos. A gente reveja sempre nossos conceitos, tanto de língua quanto de cultura. E é interessante lembrar sempre também da responsabilidade que nós temos das leituras que a gente faz do mundo e das culturas dos outros. Que todas as nossas leituras, a gente tem que lembrar que são enviesadas, de todo mundo. Nós temos discursos que nos atravessam, nós temos criação X ou Y, nós convivemos com pessoas assim, a gente tem pensamentos assim. Então, quando a gente está olhando para culturas diferentes, para a cultura do outro, para a nossa própria, é importante lembrar que a gente está olhando com viés. E sempre tentar pensar, mas por que eu penso assim? Por que eu acho que americano, todo mundo come bacon? Da onde veio isso? Quem está querendo me passar isso? Como eu aprendi? Será que é assim mesmo? Então,
lembrar também os alunos que eles têm vieses. Quando eles olham para culturas de outros povos, ou quando, mesmo dentro do país, porque, né, o Brasil é extremamente multicultural. Lembrar que eles têm, se eles acham algo estranho, diferente, pode ser só por causa dos vieses deles, por causa de porque eles foram, tudo que eles viveram, a bagagem deles fez que eles pensassem assim, mas não significa que os outros devam pensar igual eles, né? Sempre lembrar que as pessoas pensam diferente e que é ok. E é importante se questionar sempre. Acho que é isso, ensinar nossos alunos a se questionarem também, que é uma coisa que eu estou tentando fazer desde que eu refleti sobre essas questões, que eu acho relevante. E é isso, se alguém tiver alguma pergunta agora, ficarei feliz em responder. Deixa eu fechar meu compartilhamento. Obrigado, Rafaela. Então, ela está disposta, disponível para responder as perguntas de vocês. Quem gostaria mais detalhamento de alguma parte, de alguma fala de algum professor? Então, vamos lá. Cristina. Cristina pode abrir o microfone e falar, fazer a pergunta. Ok. Cristina, conseguiu no microfone? Quer redigir, então? Você escreve no chat? Agora consegui. É porque eu estou acostumada com outro Conseguiu. tipo de reunião. Desculpa. Achei ótimo sua fala, Tudo Rafaela. bem. Parabéns, viu? Boa noite a Obrigada. todos. É engraçado que vocês falam de cultura, né? Eu dou aula para turmas bilíngues desde 2020. E hoje é o Halloween, né? E na nossa escola é a escola religiosa, não se fala. E aí teve uma menina, quer dizer, você tem que estar preparada para todos esses tipos de perguntas e não se desfazer da religião de A, B, C, né? Tem que ter aquele respeito todo. E ela veio falar: hoje é dia do Halloween. Aí a gente tem que explicar tudo assim e ter aquele respeito, né? Então, assim, eu achei muito legal o que você falou, além da cultura, ainda tem a religião, né, que a gente tem que trabalhar tudo isso, porque o Halloween é muito forte na cultura, e ele está chegando, assim, com tudo no Brasil, né, então a gente tem que ter essa percepção e esse carinho, esse cuidado para responder, né, principalmente para os pequenininhos. Mas eu achei fantástico a sua apresentação, viu? Parabéns, muito obrigada. Obrigada, Cristina. Eu concordo com você. Essa questão do Halloween na escola que eu trabalho também é muito forte. E além de ter essa questão de muitas famílias não celebrarem, por ser uma questão religiosa, e você ter que explicar que é uma cultura diferente, ok, um respeito, a gente também tem que ter cuidado do outro lado, para não glamorizar demais e falar, então, Halloween é sensacional, e sem ter Da onde surgiu aquilo? Por que a gente está celebrando isso aqui? Da onde vem, né? Acho que é importante fazer essas perguntas também. Então, para os dois lados, é sempre bom ir pelo caminho da dúvida, né? Tá certo, então. Obrigado, Cristina. Andrei?
Vocês me escutam? Sim. Sim, Andrei, se apresente, por favor. Boa noite a todos, eu sou Andrei Silva, sou orientando de doutorado do professor Sérgio e pesquiso língua espanhola e formação de professores. E aí eu tenho algumas perguntas, e aí, na verdade, algumas são curiosidades sobre a sua pesquisa e outras são algumas reverberações sobre também, né, assim, o que é que você pensa a partir da sua pesquisa. Eu fiquei muito curioso de pensar, assim, quais foram as teorias que você trabalhou, lidou na sua pesquisa. Porque, veja, quando você fala da educação bilíngue, quando você fala de cultura, em sua fala, eu vi que você mobiliza algumas diversas questões, tanto questões críticas quanto questões ecoloniais, tanto quanto questões relativas à língua, à cultura e tantos outros elementos. E aí eu queria ver, assim, só que isso é impossível de lidar numa dissertação de mestrado, porque são 2 anos para lidar, eu fiquei muito curioso com isso. E aí, pensando na teoria, eu fiquei me questionando qual foi a sua abordagem metodológica, porque eu vi que a sua pesquisa foi, pelo menos assim, no que você trouxe nos seus slides, está escrito na primeira do plural. E aí eu fiquei muito curioso. E aí eu vou fazer essas 2 e depois eu faço as outras. Aí a gente vai Tá conversando. bom. Certinho. Então, sobre a teoria foi uma questão, porque apesar de ser muito curiosa sobre cultura, quando eu comecei a estudar, eu percebi o tamanho da minha ignorância, porque é muito amplo, cultura é muito difícil de você ter uma noção assim de tudo que aconteceu, porque teve muita coisa escrita, inclusive na linguística aplicada. Mas eu utilizei alguns autores principais para falar de cultura. Eu utilizei a Claire Cranch, utilizei o Hall, o Stuart Hall, o Said para falar que fala sobre imperialismo linguístico e cultura. Também utilizei o translingualismo, então Canagaraja, a Garcia, que vai falar sobre translingualismo e educação bilíngue. Também utilizei diversos autores para falar sobre educação bilíngue, alguns brasileiros, como, por exemplo, a Megali e a Liberali, que são quem mais escreve sobre educação bilíngue no Brasil hoje em dia. Também sobre educação crítica, Freire, Menezes de Souza, Montemor, enfim, muitos outros ainda. Tive que ler bastante ainda. Fiquei com medo da minha pesquisa ficar superficial, que é uma questão que foi levantada desde o dia que eu comecei a pesquisa. Foram muitos autores. E, sobre a metodologia, perdão. Sobre a minha pesquisa é um estudo de caso, então eu trouxe um pouco dessa questão específica nesse contexto da educação bilíngue e também tem um pouco da minha própria experiência. Sobre o nós, eu me sinto mais confortável usando a primeira pessoa do plural para escrever, porque eu sei que atrás de mim tinha meu orientador, os autores que eu li, e muita gente falando, então eu gosto de usar a primeira pessoa do plural quando eu escrevo, que eu sinto que tá todas as vozes da minha cabeça sendo representadas, acho que é isso. E aí eu fiquei me questionando como é que você selecionou os professores, porque você comentou que foram professores de diversos estados, né, que você entrevistou, e eu fiquei muito curioso, assim, qual critério você usou, como é que você chegou a esses professores efetivamente? Ok, eu entrevistei alguns que eu já conhecia das escolas que eu trabalhei, então alguns colegas que aceitaram gentilmente participar da minha pesquisa, e também existe um grupo no WhatsApp do brasileiro com professores da educação bilíngue de vários lugares. E alguém, quando eu estava procurando participantes para minha pesquisa, me falou desse grupo, falou, me coloca nesse grupo, pelo amor de Deus. Eu fui lá, humildemente, perguntei, alguém gostaria
de participar da minha pesquisa, por favor. E assim eu tive mais pessoas de outros lugares que não só de Uberlândia. Foi assim que foram selecionados. E aí, eu queria fazer, eu acho que essas são as perguntas mais interessantes para mim, é para saber assim, depois que você se deparou com essa realidade, com essas realidades, ou com esses discursos, que muitos desses discursos são problemáticos, e aí você aponta, né, por reproduzir hegemonia, práticas e tantas outras questões, e aí depois você, enquanto professora que trabalha nessa realidade, você faz parte está localizado nesse contexto, né, bilíngue. E aí o que eu queria saber, assim, para você, enquanto professora / pesquisadora, quais foram os impactos pós-pesquisa, assim? O que é que esses dados reverberaram em você enquanto professora, enquanto pesquisadora, né? E aí eu já vou fazer logo uma segunda pergunta, que eu acho que se articula muito com a primeira, assim. E agora, o que é que Rafaela pretende fazer com essa pesquisa em relação a esses professores? Porque eu acho que, assim, há questões a serem propostas ou pensadas ou refletidas, e você aponta muito bem como essa educação crítica, essa formação crítica, essa transformação social, e assim, o que é que você pretende, ou não pretende, né, talvez não pretende também seja parte da pesquisa, mas assim, o que é que você, qual vai ser o retorno, talvez, para o professor, para a formação inicial e continuada, não sei. Ok, primeiro, foi uma transformação, foram 2 anos, então, assim, foi algo que, quanto mais eu estudava, realizava a minha ignorância perante todas as questões, eu ia mudando, me transformando aos pouquinhos, né? Não foi assim, um dia eu acordei e, de repente, mudei totalmente. Mas isso traz um olhar diferente para mim na sala de aula. Continuo trabalhando em uma instituição privada com educação bilíngue. E para mim, apesar de eu ter materiais que eu tenho que utilizar lá, eu faço o que eu deixei nas considerações finais, é o que eu tenho tentado fazer, que é trazer o contraponto. Então, eu tenho que falar desse texto aqui. Tinha um texto, esses tempos para trás, que nem era da educação bilíngue, era de escola de idiomas regular, que era sobre a China e como todos os estudantes da China são maltratados e como é difícil, como é rígido e como é isso. Então, aí eu pensei assim, nossa, meu Deus, olha só o que eu vou falar, ensinar para os meus alunos agora esse texto. Então, além de trazer, eu trouxe esse texto, mas eu busquei outros textos e fiz perguntas. Mas vocês acham que é assim? É assim mesmo? Então, vamos pesquisar. Abre o Google aí, todo mundo tem celular? Vamos pesquisar na região tal. Será que na região rural da China é todo mundo desse jeito mesmo? Então, mas por que vocês pensam assim? Então, tentando trazer esses questionamentos, assim, e não só dar aquele texto e tudo bem, e vamos acreditar que é assim mesmo, tentar trazer essas questões sempre de uma maneira a jogar para eles também as perguntas, né? Se tratando de uma instituição privada, eu tenho que ter muito cuidado com o jeito que eu trago as coisas, né, nos materiais. Então, o que eu tenho tentado fazer é isso, pelo menos ensinar naquele breve momento que eu tenho com eles que a não confiarem em tudo. Vamos pesquisar um pouco mais sobre? Será que é assim mesmo? Acho que é isso. Você tinha feito outra pergunta? O retorno dos professores, perdão. Então, meu objetivo, quando eu submeti ao CEP, era devolver essa pesquisa assim que fosse publicada. Eu ainda não publiquei a minha dissertação, estou revisando algumas partes depois da banca, mas deve ser publicado em breve. Minha intenção era retornar isso para eles. Agora, se vai fazer uma diferença assim imediata, se eles vão ler, se não vai ser difícil também, porque, inclusive, uma das coisas que o professor Sérgio apontou para mim, que eu fiquei reflexiva sobre na minha banca, foi alguns professores são meus colegas. Eu estou falando que o discurso deles diz isso, isso e aquilo. Pode ser uma coisa dura.
de ouvir, apesar de eu achar que eu estava nesse mesmo lugar também com eles. Então, estou tentando modelar também um pouquinho a dissertação para entender que eu também passei sobre isso. E vamos ver o que eu consigo mais fazer, além de conversar com os que eu conheço, de trazer isso para a escola onde eu trabalho, participar aqui de um grupo de pesquisa diferente. A gente vai agarrando as oportunidades que aparecer, eu acho, né? Obrigado, Andrei. Tem a mão levantada do professor Beni. Beni, se apresente, abra a câmera, se possível, e faça as suas perguntas para a professora Rafaela. Boa noite a todos, todas e todes. Me escutam bem? Imagino que sim. Sim, boa noite. Boa noite, prazer, Rafaela, foi um prazer conhecê-la. Parabenizo a priori também pela apresentação. Eu sou o professor Beni, eu sou do grupo de pesquisa LET, sou orientando de doutorado do professor Sérgio. Eu sou docente sou colega do professor Sérgio também, né? Sou docente aqui da Universidade Federal de Alagoas de Letras em Inglês, né? E eu pesquiso língua inglesa como língua adicional e formação de professores. Então eu tenho umas perguntas, uns questionamentos. E, claro, parabenizar porque eu tenho alguns discentes aqui que já foram meus discentes. Eu não sei se eles vão lembrar. Talvez a Dani lembre aí de muitos semestres atrás. E toda vez que a gente falava de bilíngue, de ensino bilíngue, etc., o pessoal, Beni, e aí, o que é que a gente lê? Gente, a gente falava, ainda está caminhando, deveria ser vocês aí na frente, né? Ou aí era sempre uma luta para caçar trabalhos atualizados que falassem sobre o assunto. Então é muito bom ouvir a sua fala nesse sentido, Rafaela. E como eu estudo formação de professores de língua inglesa também no meu doutoramento, eu gosto também de falar um pouco sobre a questão da teoria de Nova, né, e de outros autores, sobre a questão da profissionalidade, né, do professor. Porque muitos alunos aqui que eu acho que quase 100% de todo mundo aqui que está aqui já foi meu aluno meu em alguma disciplina, né? E a gente tem essa questão, né? A professora Simone está aqui com a gente também, vai concordar, Sérgio, que muitos dos nossos discentes que estão egressos, graduandos, eles estão até durante o processo de graduação já ou almejando ou já trabalhando em instituições que têm o ensino dito bilíngue, né? A gente tem instituições mesmo que, assim, eu acho que já passou das dezenas, né, daqui da cidade, né? O Sérgio sabe, né? A gente vê todo mundo chegando na disciplina quase sempre de noite com a farda, né, dessas instituições, né? Ou seja, há uma grande demanda, né? Por isso essa fala da profissionalidade, há uma grande demanda. Mas, infelizmente, eu me arrisco a dizer que há grande demanda, grande interesse e pouca reflexão, né, sobre sobre a conjuntura desse ensino bilíngue. Você falou muito bem umas coisas, por exemplo, essa parte que a gente também trabalha muito com a questão do letramento crítico aqui, né, o Sérgio e outros colegas, sobre essa parte de ver as múltiplas visões, né, daquela coisa de, por exemplo... para falar pro pessoal, eu já devo ter comentado isso em alguma aula, por exemplo, os Estados Unidos, eu imagino que esse material que você deve ter falado da questão da China, eu imagino que ele, ou ele deve ser inglês ou ele é estadunidense, né? Assim, me arrisco a dizer que é estadunidense só por ter esse tipo de conteúdo. Aí que entra, né, também estudos de complexidade, né? Porque o bilinguismo, a escola bilíngue, ela é um tema extremamente complexo, né? Não que seja uma coisa ruim, mas tem muita coisa para se investigar. Por exemplo, os Estados Unidos, ele tem, né? Posso citar o Lia Jabô aqui, né? Falando no livro sobre o socialismo chinês. Os Estados Unidos, ele tem uma máquina de décadas de propaganda anti-China, né? Promovendo o orientalismo. E isso vai estar tanto na mídia, né? E como vai estar no material. Né, de tentar dizer que a China é um inferno na Terra. Você vê que eles, assim, alguns materiais não tem mais a coragem de ficar dizendo aquelas maluquices de comer cachorro, de comer gafanhoto, que você não pode nem dar bom dia que você é preso.
Aí eles vão dessas outras formas, que o povo lá não, só faz alguma coisa e etc. Aí pinta toda uma imagem. Não só do país como a China, até aqui do Brasil mesmo, que, né, que você vê no Brasil é só caipirinha, carnaval, né, que a gente vê nos materiais. Então é interessante, a minha primeira pergunta é essa, se você tem alguma reflexão passar aqui para os nossos discentes, uma coisa mais assim, ou pode ser, você deu alguns exemplos já, de situações de sala de aula mais práticas, de como é que você reage quando como que o professor pode exercitar, talvez seja esse letramento crítico, né, talvez seja um letramento bilíngue, aí olha, letramento do bilinguismo, né, de poder ver um material e dizer, isso aqui esse material aqui, né, ele é, por exemplo, inglês, né, ele é britânico, aí ele vai ter o quê? Ele vai ter algumas cargas, como o André falou, muitas vezes coloniais, muitas vezes imperialistas, né. A minha primeira pergunta é essa, como que é, assim, você pode falar um pouco mais sobre o seu processo de você ver um estímulo, que às vezes a escola privada meio que manda você trabalhar daquela forma com os alunos, né? E qual o seu processo de tentar subverter, né? Pensar nesse verbo. Porque a gente sabe que se você... Não adianta você for falar pro seu coordenador, né, gente, da escola privada, que, olha, esse material aqui tá cheio de orientalismo. Né? Ele vai olhar pra você... Ele não vai saber nem que é, muitas vezes vai olhar pra você com cara feia, né? Mas como você torna essa prática a ponto de não reproduzir? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, obrigada pela pergunta. Primeiramente, antes de responder, eu queria falar que nosso grupo de pesquisa, da qual faço parte, de EPECOL, da Universidade Federal de Uberlândia, tem outra dissertação de mestrado publicada sobre educação bilíngue, que é a da Brenda Priscinotti. O nome da dissertação dela é Picture... Eu quero Chablis. Eu quero a Chablis. O Light já teve uma palestra muito boa com ela também. Então, existe. Então, nós temos agora 2 pesquisas sobre isso. As pesquisas têm aumentado, mas realmente ainda tem pouco. Mas só para ficar essa recomendação, se alguém não leu, porque a pesquisa da Brenda é muito interessante também, sobre educação bilíngue. E uma reflexão que eu fiz, fugindo ainda um pouco da pergunta, é que, apesar dessa popularização dessa educação bilíngue, nas escolas que eu trabalhei até hoje, eu ainda não entendi qual é o objetivo, qual é a diferença de você fazer uma educação bilíngue e você fazer uma aula de inglês. O que eu entendi para mim até agora é que é um novo nome que vende, e existe uma propaganda do interesse por trás para vender isso. Então, vamos chamar de educação bilíngue, porque é bonito e todo mundo vai querer participar. Então, não vi essa diferença ainda. Agora, é difícil, não vou falar que, assim, o olhar sobre o material, a seleção, como você... observa, escolhe, seleciona o material e tenta não propagar aquilo. Primeiro, que é uma formação constante, né? Primeira coisa, não é assim de uma hora para outra. Eu entendi tudo sobre imperialismo, nem acho que eu entenda tanto ainda, mas é preciso sempre estudar, buscar sobre esses temas mais espinhosos, tá sempre em contato com isso para você ter uma autocrítica. Sempre autocrítica eu acho que é um que vai levar a gente a trazer alguma mudança. Se você primeiro vê as suas posições, sempre está refletindo sobre aquilo, aí você vai entender quais são as intenções daquilo que você está utilizando. E a partir do momento que eu começo a ser uma pessoa autocrítica, eu posso tentar ajudar meus alunos a desenvolverem a autocrítica também deles, né? Então, como você falou, não é todo coordenador que você vai se importar se você está usando material
X ou Y, porque é aquela metodologia da escola, e pronto. Então, você pode usar aquele material, mas você não precisa utilizar daquela forma que está te mandando utilizar também. Você pode trazer uma outra leitura sobre aquilo, ou pelo menos uma dúvida. Eu acho que se você só gerar uma dúvida, você já fez muita coisa. Se você questionar, mas será que é assim? Porque, assim, não é só eu, Rafaela, né, como professora, que vou mudar a mente de um aluno para sempre. Mas se todos nós, cada um for plantando uma sementinha em cada lugar, quem sabe aquela pessoa vai se transformando. É uma coisa que vem de baixo para cima, né? Nós, todos, comunidade, vamos fazendo parte da formação desses alunos. Então, para eu selecionar o material, primeiro eu tenho que me autocriticar, refletir sobre, entender de onde veio aquele material, e a partir daquilo tentar mostrar para os alunos as dúvidas que surgiram e por que surgiriam dúvidas, e como pensar naquilo. Não tem como eu falar assim, faça X ou Y, porque também é muito dependente do contexto que você está, né? Eu escolhi trabalhar numa instituição agora que é um pouco mais tranquila em relação à adaptação de material e esse tipo de coisa. Então, eu tenho um pouco mais de liberdade para fazer as coisas. Mas quando eu comecei a minha pesquisa, eu estava lá naquela primeira escola, foi muito difícil para mim, era muito doído não concordar com aquilo, e eu não sabia o que fazer, que atitude tomar naquela situação, apesar que já estava tomando alguma, assim como os próprios professores da pesquisa, se você vê, eles resistem de alguma forma. Nenhuma escola, por mais que falasse, siga a metodologia. Eu trabalhava numa escola canadense que também tinha esse negócio aí, seja um canadense, respira como canadense, canta o hino canadense. Na hora que o coordenador virava as costas, a gente fazia as coisas que a gente achava melhor. Então, pode ter essa tentativa de propaganda, mas eu não acho que os professores também sejam todos ingênuos e robozinhos ou totalmente passivos a isso. Eu acho que já existe, sim. O que a gente pode fazer é tentar ampliar isso ainda mais, né? Desenvolver mais autocrítica ainda para que essas pequenas atitudes se tornem atitudes ainda maiores e atitudes de todos, né? Porque uma pessoa só não vai fazer uma diferença tão grande assim. Acho que é isso. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Muito obrigado pela colocação, mas é bem isso mesmo, né? O pessoal entender que, assim, dentro da concepção da profissão do professor de língua inglesa como língua adicional, terão alguns desafios, né? E entender que o material ou que aquilo que querem que você faça, né? Tem certos objetivos. Você não vai fazer, não é, por exemplo, por exemplo, foi falado, né? Eu acho que a Cristina mencionou sobre a questão do Halloween, né? Não é meramente que é uma questão interessante, né? Porque nos Estados Unidos, né, é de maioria protestante, né? E lá, assim, eles são mais ou tão fundamentalistas e problemáticos na religião protestante lá do que aqui. Eles comemoram o Halloween e não tem conversa nenhuma sobre ser coisa do demônio, né? Não sei se a gente... É aquela coisa, né? Eu sei que, decolonialmente falando, é uma particularidade nacional, né? Do protestante fundamentalista brasileiro reclamar de Halloween, mas não sei se isso é um traço que a gente deveria comemorar como decolonial. Mas é uma coisa para se pensar, né? De como seria um Halloween, talvez, a brasileira, né? Que a gente tem algum feriado que é similar, né? Ou pelo menos dentro da concepção, né? É para falar de bicho, de monstro, dessas coisas? Vamos falar dos nossos, então, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que pensar para não... que é uma coisa que você falou muito, que eu queria que você deixasse mais claro, principalmente para os alunos, né, os discentes que aqui estão. Que você, por exemplo, o perigo, né? Você falou muito de perigo na sua fala. Se a gente não fizer X, é um perigo, né? Para deixar claro, o que é perigo de quê? Né? Qual que é esse perigo caso a gente, por exemplo,
não questione algumas coisas no material, caso a gente, vamos fazer Halloween, vamos fazer 4 de julho, né? Fazer esse tipo de coisa. Bom, primeiramente é perigoso você reforçar estereótipos, né, sobre certas culturas. Então, é perigoso você reproduzir algo sem questionamento algum sobre aquilo. É perigoso você vender algo, você nem perceber, mas você está fazendo parte do processo de propaganda de algo também. Você está vendendo algo. Eu estou vendendo Valentine's Day aqui. Então, agora as minhas crianças vão querer comprar chocolate? É uma propaganda, é meio um incentivo meio capitalista também, né? Então, você pode estar reforçando um orientalismo, pode estar reforçando um racismo institucional, depende muito, né? Mas tem muitas coisas, é muito perigoso. Por isso que eu falei de perigo. Tem várias coisas que dependendo do que você está falando, do tópico que você está tratando, que você pode acabar reforçando, né? Se você não tiver cuidado sobre o que você está falando, eu lembro da parte, por exemplo, da professora que fala sobre uma outra professora que ela fala eu não coloquei ela, mas ela é muito deslumbrada com Miami. Assim, ela fala com deslumbramento e ela fala como aquilo afetou na vida dela, ver no livro didático a foto da praia de Miami e agora é tipo assim, a cultura americana é isso e fica uma coisa meio passiva de agora tudo que vier dos Estados Unidos é bom e não carrega nada perigoso, ideologias, e você fica naquela romantização daquilo e deixa passar algumas propagandas, alguns discursos, algumas ideologias que vão entrando. Até nessa parte sobre Miami, eu comento, por exemplo, que está tendo um processo enorme de gentrificação lá, em que primeiro os ricos queriam mudar para perto da praia, porque né, a praia, tudo bem, daí eles foram jogando os pobres para o meio da cidade. Aí agora está tendo problema de mudança climática, aumento do nível do mar, os pobres estão sendo jogados de volta para a praia, aliás, mais para lá, mais para o fundo, e os ricos estão voltando para o centro da cidade. Então, o que ela aprendeu nesse livro didático sobre Miami, que era praias bonitas e todo mundo lá era feliz e sorria, mas será que é assim mesmo? E o que ela vai passar para os alunos dela se ela continuar reproduzindo essa imagem, que os Estados Unidos é um exemplo de país e que a gente tem que ser igual a eles, que lá não existe preconceito nenhum, não existe nada assim, então é muito perigoso, resumindo, de várias formas. Muito obrigado pelas respostas e fica aí a reflexão, né, também para os alunos que estão aqui da disciplina do Sérgio, né, tem muito que investigar sobre isso, muito que se pensar, e a partir de nós e de vocês, né, que alguns em breve estarão graduando, espero que pesquisem também essa área. Muito obrigado pelas falas, Rafaela, e que continuem, né, com a pesquisa nesse campo que é tão necessário a gente refletir, principalmente agora. Obrigada. Obrigado, Beni. Obrigado, Rafa. Eu acho que o Teco tinha levantado a mão. É isso, Teco? Isso. Boa noite. Tá escutando? Dá para estar? Dá. Seria bacana se você pudesse abrir a câmera para a Rafaela te ver, né? Se possível. Se não, eu não sei se vai ficar bom, porque a internet aqui não é tão boa não, que é no interior. Pode ser que caia, já caiu algumas vezes. Não, é o seguinte, parabenizar primeiro a Rafaela, muito bom a conversa que a gente está tendo aqui. Também o Beni foi meu professor, o Sérgio é professor atualmente. E aí, nessas discussões, tanto com o Sérgio aí, que ele passou esse livro que foi falado também, que vocês falaram aí, que é Pitch, eu quero
eu esqueci de alguma professora que vocês citaram aí, esqueci o nome dela, Brenda, né? Brenda Priscinotti. Sim, isso. E aí também com algumas discussões que o Sérgio colocou para a gente, aí eu queria fazer só uma pergunta, bem rápida mesmo, porque, assim, falando sobre a questão da cultura, o ensino bilíngue, por exemplo, de que maneira, assim, a gente pode incentivar, tipo, o aprendizado bilíngue, mas sem que isso signifique uma substituição da cultura, tipo, de trazer uma cultura, mas sim uma forma de enriquecer a identidade ou a cultura local. Não sei se estou sendo claro, mas é mais ou menos como a gente pode garantir o ensino de uma nova cultura, uma nova língua, mas que valorize a cultura original do estudante. Já nessa forma decolonial mesmo, com esse pensamento decolonial. Era isso. Obrigado. Ok, não sei se existe uma fórmula, né, mas uma reflexão, primeiro, acho que com crianças, eu trabalho muito com crianças, né, a gente precisa pensar não no sentido principalmente de sensibilização linguística, de explicar que existe outros lugares do mundo. Aqui no Brasil a gente fala assim, ali no interior do Brasil, essa palavra fala mamãe, a gente fala maninha, em outro lugar aqui a gente fala, aqui nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Índia, fala mother. Então, talvez não se focar ok, vamos aprender o inglês americano ou inglês britânico, mas mostrar que pessoas diferentes, em lugares diferentes, falam de formas diferentes. Eu acho que para criança é interessante ela aprender isso. Que existe pessoas que falam assim, que ela fala assim do jeito que ela fala e tá tudo bem, que no próprio país dela tem lugares que falam de outra forma, e aí, hoje em dia, é complicado porque a gente tem uma pressão muito forte, uma propaganda muito forte a respeito do inglês, né, que as crianças, eu comecei a ensinar crianças inglês com 2 anos de idade, então elas não estão nem nascendo usando fralda direito, então os pais estão colocando para aprender inglês. Eu não sei, né, se isso seria algo que eu faria como mãe, né, mas como professora, dando aula para essas crianças, talvez tentar ensinar que todo jeito de falar tá tudo bem, que existem vários jeitos, várias formas de se expressar, e para quando elas vão crescendo mais, quando a gente está falando de crianças mais velhas, adolescentes, a gente sempre focar no aspecto cultural também, sempre tentar desmistificar esse monolinguismo, não obrigar ninguém a respirar em igual americano na sala de aula já é ótimo, aquele English please o tempo todo, ou em outra língua também, ter esse olhar, olha aqui, então, no inglês do Texas se fala assim, mas lá numa região da Índia se fala assado, lá em outra parte do mundo se fala, e como japoneses falam inglês, vocês sabiam que japoneses falam inglês também? E como brasileiro fala inglês? Não cobrar deles que eles sejam, que eles tenham essa persona, assumam uma persona americana, britânica, quando fala, já é excelente, eu acho, também. E de passinhos em passinho, é uma pergunta complicada. Mas eu acho que de pouquinho em pouquinho, né? Também é importante. Não, obrigado, respondeu sim. Obrigado. Obrigado aí, Rafa, Teco, pela pergunta. Eu acho que Teco tentou sintetizar uma provocação do Rajan num texto que ele fala, né, e acho que você também utilizou na sua dissertação, quando o Rajan, né, veementemente fala que a gente precisa aprender outra língua, mas a gente precisa valorizar a nossa cultura.
não é? E eu acho que ele tentou, né, na pergunta, te provocar para ver como é que a gente faz isso, então, talvez na prática. E eu acho que, de novo, você reforçou bastante a valorização, infelizmente, das escolas atuais, do monolinguismo no ensino bilíngue. Né? E a sua provocação na sua dissertação foi: o que a gente faz? Por que a gente não usa a translinguagem? Não é? Que é os textos também que os meus alunos estão lendo. Não é? Então, uma pergunta que eu deixo aí, se você quiser responder, né? Eu fiz, gente, também, durante a defesa da Rafaela, perguntando: o incômodo dela, a motivação de ela ter feito a pesquisa foi já na graduação, aquelas questões de cultura, como é que se ensina quando ela mostrou, e ela não fez isso na defesa, aquela bandeirinha dos Estados Unidos, da Irlanda, né, dos alunos. Então, como é que é isso? E eu perguntei: a gente tem uma grade curricular engessada, né? O nosso PPC é muito recente, de 2018 e 2019, mas mesmo assim a gente não contempla. E muitos de vocês saem da graduação já, ou durante a graduação, como o Beni mencionou, né, já trabalhando em escolas bilíngues. Então, assim, é uma urgência trabalharmos com esses textos, ou pelo menos uma disciplina que aprofunde mais essas questões. E a minha disciplina, Questões Contemporâneas, eu estou trazendo esse tema. Mas talvez, assim, é o começo. E eu perguntei para a Rafaela, na defesa dela, qual é a indicação, sugestão que ela dá. Para mim, professor, na graduação, numa grade que não tem essa disciplina, o que a gente poderia fazer para prepará-los, ou pelo menos, né, provocar discussões para vocês da graduação. E aí, se ela quiser responder novamente, agora para vocês, não é? E a outra é sobre translanguage, não é? Se você usa na escola atual ou se há impedimentos, porque uma das provocações quando nós lemos os textos é que, assim, translanguaging bate de frente com o monolinguismo. Então, como é que é isso? E as escolas estão reforçando o ensino bilíngue mais uma visão monolíngue. E você, como é que está nessa escola, ou como é que você faz uso? E você, na sua resposta para o Teco, não é? Você, né, indiretamente falou assim, mas qualquer inglês que ele falar ou misturar, tá ok, de ele mostrar. Então, você mesmo, no seu fazer, você já, né, falou que translanguaging para você é muito bem-vindo. Então, é da graduação e desse translanguaging. E antes de eu finalizar, eu quero dizer para os meus alunos aqui, para os colegas, o que eu achei muito bonito da sua parte, Rafaela, né, a sua honestidade, não é? Quando você, durante o seu trabalho, você demonstrou que a ficha está caindo, não é? E você mesmo, na sua fala, você se diz, né, falou assim, eu era ignorante, minha ignorância. Eu acho que isso traz um trato muito bacana de um pesquisador, que é essa humildade, né, de você reconhecer que, não é? E o bacana foi, né, Rafaela, quando você disse aqui para nós, lá na defesa, você também disse que você também pensava como esses professores, não é? Então, assim, e aí acho que coroa a minha pergunta dizendo assim, o que a gente então faz na graduação para que os futuros, né, não cometam ou não reproduzam essa visão que a gente hoje, com um pouco de conhecimento que a gente combata essa visão monolíngue. Então, eu encerro aqui as minhas curiosidades, aí se você quiser compartilhar com o pessoal, vai ser muito bacana. Sim, então, sobre esse tópico ser tratado ou não na graduação, eu terminei minha graduação ainda em 2020, então, educação bilíngue ainda estava caminhando, eu não tive tanta discussão sobre isso. Hoje, eu acredito que seria importante falar sobre esse tema, falar sobre o conceito de bilinguismo, sobre monolinguismo, sobre translinguagem, sobre cultura também, porque eu acho que é onde eu era mais rasa, era nesse entendimento. Eu acho que o meu entendimento de cultura, e é uma coisa que a gente fala tanto, na sala de aula a gente ensina cultura, multiculturalismo, mas a gente não entende o que é
cultura, a gente não tem um conceito. Eu acho que eu desenvolvi bem meu conceito de língua durante a graduação, mas não de cultura, que é uma coisa muito importante se a gente está querendo formar cidadãos que respeitem a diversidade, que sejam éticos, né? Então, trazer esses temas, discutir sobre isso como a gente está fazendo hoje é importante, fazer leituras sobre o tópico é muito relevante, porque só cresce, né? Essas escolas estão cada vez mais populares e as universidades mandam muitos professores para elas. Então, quem sabe, né? Se a gente começar a assumir essas posições, esses lugares, a gente não possa fazer alguma diferença. Então, é importante ter essas discussões. Sobre translinguagem, como eu disse na escola que eu trabalho hoje em dia, eu tenho mais liberdade, eles ainda são English only, e etc., mas não significa que eu acredite que eu tenho que fazer desse jeito, nem que eu faça, né? Então, com as crianças, eu sou muito flexível, eu trabalho com crianças pequenas também nessa escola, e adolescentes e adultos também. Com as crianças, eu tento ser o mais flexível e criar criar um interesse nelas, na língua, e não forçá-las eu não forço, não obrigo a falar, através de brincadeira, de leitura, de conhecer brincadeiras de lugares diferentes. Tento fazer uma coisa mais de brincando mesmo. Eles aprendem brincando e lendo coisas de diferentes partes do mundo, assim, e eu tenho muita flexibilidade para escolher o material, os livros que eu vou ler para eles, o que faz muita diferença nas aulas das crianças. E eu, como eu disse, eu não forço, mas eu falo para eles, ok, é assim, eu falo inglês com eles, às vezes eu falo em português, depende do momento, do contexto. Já com os mais velhos, eu não sou aquela professora que vai ficar English o tempo todo na sala de aula. Claro que eu espero que eles produzam, que eu quero que eles aprendam a língua, mas eu não vou cobrar deles o som do TH em inglês. Eu não vou esperar que eles falem com um ritmo tal e X. Eu não vou julgá-los se eles tiverem uma pronúncia um pouco diferente. E eu sempre falo para eles, aí eles sempre me perguntam, mas aqui a gente aprende inglês americano ou inglês britânico? Eles sempre tem essa pergunta. Eu falo, a gente aprende inglês brasileiro. Acredita que a gente está aprendendo aqui no Brasil? E eu sou uma pessoa que eu sou um bom exemplo, porque eu nunca viajei para fora. Então, eles me perguntam, professora, mas como você aprendeu inglês? Aqui no Brasil, com professores brasileiros, assim como você. Então, é legal, é interessante, você pode falar do seu jeito, e olha, não é que todo mundo se entende, não é que é uma negociação interessante, que é legal aprender dessa forma. Então, eu tento trazer... Não tento desmitificar um pouco esse negócio e trazer materiais diferentes também, né? A gente ainda usa aqueles livros de inglês que trazem aqueles áudios super críveis, assim, nem um pouco forçados, etc. Então, às vezes, já que eu tenho liberdade, se eu não quiser mostrar aquele vídeo feito lá naquele estúdio e trazer um vídeo diferente falando sobre um tópico importante, eu trago com um sotaque diferente, com uma pessoa de outro lugar, eu trago isso para minha sala de aula, eu tenho essa liberdade de fazer isso hoje, né? E os alunos ficam felizes, porque eles não se sentem tão pressionados também, eles não... Tem muito aluno que traumatiza com o inglês, porque, eu não posso, não sei, eu não sei quem sou eu nessa língua ainda, e eu tenho que me expressar nela. E eu não cobro isso deles.
Eu tento incentivá-los, mas eu tento ser uma pessoa tranquila também com eles. É dessa forma que eu tenho tentado trazer uma perspectiva translingüe para a minha sala de aula. Muito bacana, eu agradeço. Aí tem mais uma, né? A Cristina está querendo fazer uma pergunta. Então vamos lá, Cristina. Agora aprendi a abrir o microfone. Rafa, eu não sei se acontece com você. Eu dou aula para crianças pequenas e quando eu dava aula para inglês regular, os pais iam me perguntar, professora, qual a idade que a senhora acha que eu devo colocar meu filho, né? Eu falo, qualquer idade é idade, desde que ele demonstra o interesse para aprender aquela língua, porque quando a criança ou qualquer pessoa é forçada a aprender qualquer coisa, não rola naturalmente, né? Igual você falou, que você faz muito lúdico, a parte lúdica com as crianças, e elas vão aprendendo, e num processo natural, elas fazem esses translanguage, né? E até ficar o monolíngue. Então, assim, é um processo natural, nada forçado. Sim. E quando, às vezes, eu levo áudio, por exemplo, de pessoas da Índia, eles falam assim, teacher, não dá para entender nada. Por quê, gente? Porque o nosso ouvido, ele está acostumado com o inglês americano e com o brasileiro falando inglês, que para ele, o sotaque é tudo aquilo que ele está precisando ali naquele momento, né? Então, quando ele entende, dá tudo certo. Ele fica tranquilo naquele aprendizado e aí flui super bem, né? Eu não sei se é isso que acontece com você, Rafaela. Sim, sim. Sobre translanguaging é muito bonitinho ver em criança, porque naturalmente eles começam a criar palavras novas, falar metade de uma frase numa língua, na outra. É muito interessante ver isso acontecendo com eles de forma natural, assim. E sobre a questão da idade é uma coisa que me preocupa, porque existe uma forçação muito grande, os pais realmente, alguns obrigam as crianças muito pequenas a irem para aula de inglês. As crianças, às vezes, não querem estar ali, choram, sofrem. E eu acho isso um pouco triste. Eu não acho que deveria ser assim, né? Mas é um cliente para a escola. Tá certo. Agradecemos, Rafaela. Pessoal, como forma de agradecimento, quem puder, não é, abrir a cam para a gente tirar uma foto, não é? E aí a gente, né, já fazemos a despedida, agradecendo a Rafaela imensamente. Tendo novidades, ou, por favor, Rafa, quando a dissertação estiver já, não é, no repositório da Federal de Uberlândia, não é, avise, porque aí eu encaminho para os alunos, porque espero também, eu não tive ainda, não é, nenhum orientando de mestrado ou doutorado que queira investigar bilinguismo ou translinguagem. Então, não é, quem sabe, aqui também em Alagoas a gente possa iniciar esses estudos nessas duas áreas. Eu agradeço, e acho que as pessoas estão, não é, abrindo a cam, a gente tira. Beni, ajuda aí, por favor. Obrigada. Uma foto aí, tá bom? Risos. Prontinho. Novamente, thank you very much, Rafaela. Obrigada pelas perguntas, foi ótimo. Que bom que gostou. Tchau, gente. Tchau, pessoal, prazer em conhecê-los.